Quando falo em viver bem cada dia, ao pensar neste tema, você e eu precisamos de lembrar algumas coisas que eu queria como introdução. Primeiro, que aqui não é nosso lugar. Este mundo não é o seu lugar, não é o meu lugar. A Bíblia diz que você e eu somos peregrinos, nós somos forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Então o nosso negócio aqui é armar tenda. Não é construir mansões para edificar a nossa vida, achando que... E quando eu estou dizendo isso, eu não estou nada contra você ter sua casa e construir. Por favor, entenda bem. Quando eu estou dizendo que aqui não é o nosso lugar definitivo. Então tudo que você e eu fizermos, temos que lembrar disto. Não é a nossa pátria. Jesus disse que não é o nosso lugar de descanso. Paulo disse que se nós aceitarmos a Jesus, demos a nossa vida a Ele, e quisermos considerar e passarmos depois de tê-lo na nossa vida, e considerar que esse é o nosso lugar, nós somos os mais, ele usa essa palavra, os mais miseráveis. Por quê? É o único inferno que nós vamos experimentar. Então por que você vai escolher viver? Porque esse é o único lugar difícil que vamos conhecer. Porque passamos dificuldades aqui, mas estamos nos preparando para o mundo, para o porvir, porque ele diz, eu vou preparar lugar. Então há um lugar maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Então o mundo é um sistema montado por Satanás para aflorar o seu egoísmo, o meu egoísmo, para mexer com a nossa carnalidade, ele investe na sua carnalidade, na minha maldade, para a gente se envolver, os nossos desejos maus. O sistema é montado para isso. Nada será feito para abençoar a sua vida espiritual. Pode até parecer que te abençoa de alguma forma, que te ajuda de alguma forma, e muitas coisas nos ajudam, mas todo o sistema sempre será montado para distanciar você e eu de Deus, para nos afastar de Deus, e para o nosso egoísmo, o nosso lado, a nossa natureza, tomar lugar, a má natureza, tomar lugar no lugar de Deus. Então ele é o nosso inimigo mortal das nossas almas, e ele está, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então ele está no controle de tudo, e ele ao estar no controle vai ser preso, mas enquanto ele está no controle, ele vai fazer tudo para enganar você, para ludibriar você, para pegar você e envolver você em tramas que primeiro ele te oferece, depois que você o tem, ele te escraviza. Isso que ele quer. Então ninguém, eu e você não podemos nos enganar. Nós seguimos a Jesus, ele diz, quem quiser ser o meu discípulo, ele diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não há outra maneira de nós seguirmos. Então quando eu falo, e quando eu começo pensando nesse título, viver bem cada dia, não pense em outra coisa a não ser que Jesus te chama para aquilo que ele já te chamou antes, ser meu discípulo, negar-se a si mesmo. Viver bem cada dia tem a ver com negação, com abrir mão, tomar a cruz, seguir Jesus, independente se as coisas acontecem do jeito que nós queremos ou não, se concordam com o que nós estamos fazendo ou não, a questão é seguir a Jesus. Então você e eu estamos hoje, porque nós queremos aqui hoje nesta igreja, e você começa 2018 vindo, porque você diz assim, eu quero andar em vitória. Amém, irmãos? Amém? Eu quero ouvir o que Deus tem para o meu coração, e por isso eu peço, abra o seu coração para Deus. Você e eu queremos viver uma vida que agrada a Deus, que é obediente a Deus, para experimentarmos essa vida que Ele tem maravilhosa para nós. Falar em andar, então vamos andar com Deus através da sua palavra, de um texto que você conhece, mas abra o seu coração, deixa Deus falar de uma forma diferente através dele. Efésios 5, 15 a 20, diz assim, vamos lá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez e diga assim, Senhor Jesus, abre a minha mente, abre o meu coração, quero ouvir a tua voz, quero entender a sua voz, quero obedecer a tua voz. Amém, amém.
Há um viver bem, se o título é viver bem, então há um viver bem cada dia, do jeito do mundo, como nós cantamos nessa música, e há um viver bem do jeito de Deus. E o fato de você e eu estarmos neste mundo, você não imagina, e é por isso que você e eu precisamos constantemente estar em contato com a palavra, diariamente em contato com a palavra, porque nós vamos sendo encharcados pelo pensamento, pelo sistema, pelo modelo, pelo jeito, pelo padrão de vida deste mundo, e aí nós chegamos à conclusão: como é que está a sua vida? Está bem. Se perguntar para você nesse momento, possivelmente: estou bem, está ótima a minha vida, puxa vida, nunca fui tão boa. Mas nós estamos no mundo, e nós nos enganamos, porque nosso padrão de medir, nossa régua de medir está errada, os nossos sensores espirituais estão contaminados, e nós achamos que está bem. E eu espero que ao caminhar um pouquinho com você, aqui nessa noite, você consiga, que o Espírito Santo refaça aí, troque os seus sensores, para você entender o que Deus tem para você, como Ele tem falado comigo. Então a palavra de Deus é Deus falando com você e comigo, Ele revelando aos nossos corações o plano, a vontade dEle, o padrão de vida que Ele tem para nós. Por isso é uma conversa, a palavra de Deus é uma conversa dEle com você e comigo, não há outro jeito, não tem outra maneira de você entender Deus e ouvir Deus, a não ser através de conversar com Ele pela palavra e oração. É Deus com a palavra confrontando você e eu, ensinando, capacitando a gente a ser parecido com o Filho dEle, porque esse é o objetivo. De novo, se perguntarem para você qual é o padrão da sua vida, qual é o objetivo da sua vida, ser parecido com Jesus. Você é parecido com Jesus? E tem gente que desenhou Jesus com cabelo bonito, daquela forma, mas se você olhar para Isaías, diz que ele não tinha aparência nenhuma. A beleza de Jesus está no caráter de Jesus, está em quem Ele é. Então perguntar se você é parecido com Jesus, nós temos a santidade dEle, nós pensamos do jeito dEle, nós sentimos do jeito dEle, nós vivemos do jeito dEle, nós temos as mesmas intenções que Ele, como é o nosso comportamento? Então isso é ser parecido, isso é o projeto de Deus para a sua vida. Você vai ouvir essa palavra nessa noite, e o desejo de Deus é confrontar o seu coração e mostrar para você o quanto eu e você estamos distantes da vontade dEle, o quanto nós estamos distantes de ser parecidos com Jesus, né? E nós não podemos ser caricatura de Jesus. Não é imitar Jesus no sentido, eu vou tentar fazer o que Ele faz. É Jesus que entra na nossa vida e torna a gente de tal forma transformado, que a gente passa a pensar e viver do jeito dEle. Então, como é viver do jeito de Deus? Primeiro, para viver bem cada dia, esse é o jeito de Deus, que a palavra diz. Primeiro viva em estado de alerta. Vamos falar juntos? Viva em estado de alerta. Alerta é ficar atento, é ficar vigilante, é agir com cautela, é prontidão, isso é. E o versículo já na primeira parte está dizendo assim, leia comigo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele está dizendo, e lá está mostrando o jeito de viver, que nós devemos ter cuidado. Então nós devemos, quando diz de tenha cuidado, está dizendo assim, viva a sua vida de maneira meticulosa. A palavra grega é exata, é rigorosa. Ele está dizendo, viver a vida desse jeito. Então, e os versículos de 1 a 15, que você pode ler na sua casa, que eu quero que você leia, porque quando ele chega a esse ponto de dizer, tenham cuidado, está com base em tudo que ele falou, desde o versículo 1 até o 15, e ele está falando o que que cautela é isso, de você e eu tomarmos cuidado para a gente poder identificar no dia a dia, o que é sábio e o que é insensato na vida, o que é loucura, o que é falta de inteligência mesmo, falta de habilidade espiritual. Paulo está dizendo para uma igreja que estava perdida, essa palavra dele, quando você lê, eu vou citar do 3 ao 5, só para você entender, ele mostra o quanto a igreja estava contaminada e perdida pelo mundo. Olha só, ele diz assim, de 3 a 5, entre vocês, ele diz, não deve haver pecado, ele está indo mais longe. Ele diz assim, não deve nem sequer mencionar. É sério isso. Não é só fazer, não é só praticar, nem sequer menção de imoralidade sexual, ele diz, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ele diz, não haja obscenidade, olha aqui mais o que ele diz, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Ele diz que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças.
porque vocês podem estar certos disso. Ele diz: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele estava dizendo, então, os versículos lá, os outros dizem assim, ele está chamando: vivam como filhos da luz. Isso não é o padrão de vida, não é só viver, mas nem mencionar, não deve fazer parte da conversa de vocês. E quando ele diz um filho da luz, a vida assim consiste em bondade, em justiça. Na verdade, ele diz: não participem das obras das trevas. Viver uma vida no estado de alerta é isto, é identificando essas coisas que são da carne, em relação às coisas que são do Espírito, nas nossas vidas, o quanto nós estamos afetados. No início ele diz assim: sede imitadores de Deus. Quando ele está dizendo, ele chega a esse ponto de dizer, cuidado como vocês vivem, ele já começou dizendo, o jeito de vocês viver é vivo como imitadores de Deus. Como imitadores? Ele diz, como filho amado. Ciência, eu tenho assistido algumas coisas sobre ciência, e tem dito o seguinte, que a criança, e eu já falei alguma coisa sobre isso, agora, eu achei interessante que eu falei, olhando para as crianças, falei, olha, se a criança dependesse de aprender, porque eu e você estamos ensinando, tem muitas coisas, a grande maioria nós não ensinamos, é automático na criança, nós estamos colaborando. Eu olhando para as crianças, eu penso isso, e vem a ciência dizendo exatamente que a maior parte do nosso aprendizado é por imitação. Por quê? Exatamente porque nós já estamos preparados. Deus nos fez assim, a gente vai olhando como faz e vai fazendo, porque Deus nos capacitou. E quando ele diz assim, de filhos imitadores, ele está dizendo, você meu filho, que anda comigo, que olha para mim, que convive comigo todos os dias, que você faça o que você vê na minha vida, o que você aprende na minha palavra, você passa a fazer na sua vida. Então, ele falou, o padrão para você viver em alerta é isso, tenha cuidado que você está agindo como um imitador de Deus, como um filho amado. E eu pensei um pouco mais, o que ele quer dizer com isso? É que você por amor, um filho que ama também e que é amado, é um filho que tem a capacidade, como Jesus, de se sacrificar. Jesus se sacrificou por amor, por você e por mim. Ele apresentou a sua vida como um aroma agradável para Deus. Ele foi esse sacrifício. Ele espera que você e eu também vivamos uma vida assim de entrega, de sacrifício, porque amamos, também amamos porque somos amados por Deus. E há uma parte do versículo que diz assim, discirna, tem a capacidade de discernir o que é agradável a Deus. Isso é viver com sabedoria, isso é viver de maneira meticulosa, é entender, é identificar o que é disso que eu vou fazer agora, dessa decisão que eu vou fazer agora, dessa escolha que eu vou fazer, que não agrada a Deus, que não combina com a santidade dele, com o padrão que ele tem para mim e para você. Pensando em alerta, você já imaginou como é que estão vivendo os países que estão ou ameaçados ou próximos da Coreia do Norte? Eu tentei buscar ver o que é que o que eles têm de armamento contra ele, né? Contra a Coreia do Norte, e as pessoas estão em constante, até houve um erro lá, e diz que todo mundo pensou que parece que passou e quase que o Japão, que é o interesse dele, quase é destruído, mas não foi, graças a Deus, mas todo mundo preparado, sabendo que estão em um grande perigo, é grande demais. Eu estava vendo lá, tem portas-aviões, tem antimísseis, cruzadores, destroyers, mísseis de precisão, exército, armas, estratégias, tudo porque eles reconhecem que estão em perigo e sabem que não se brinca com alguém doido como esse cara, dizendo que tem uma bomba e que pode destruir inclusive os Estados Unidos. Se é verdade ou não, há tanta coisa que falam a respeito, mas todos estão em alerta, preparados, ou esperando alguma coisa, então eles estão com todo esse armamento. O grande problema é você e eu, por isso que eu comecei dizendo, nós estamos numa luta, irmãos, espiritual. E você e eu não podemos viver a nossa vida todos os dias, levantar, trabalhar, dirigir a nossa família, dirigir os nossos negócios, como se não estivesse nessa luta. Você vir à igreja quando dá, orar quando dá, buscar a Deus quando dá, falar com Deus, comungar quando dá, cantar como dá, de qualquer jeito. Está dizendo assim, se você deu a sua vida para Jesus Cristo, você e eu não podemos mais brincar com a vida. Significa que insensato é alguém que fica brincando com o pecado. Isso é uma maneira insensata. É isso que Paulo está dizendo, não brinque com o pecado. Insensato era a pessoa que
aprovava, pessoa que falava, que participava das obras das trevas. Ele diz: você sabe o que é trevas? No dia a dia, lá no seu trabalho, na sua família, nas suas decisões. Então preste atenção. Então viver em alerta neste mundo é você saber o que é pecaminoso, o que não agrada a Deus, o que nos afasta de Deus. É você e eu tomarmos cuidado nos passos que nós damos, para que a gente tenha certeza que os nossos passos estão sempre na direção da santidade, na direção da sabedoria de Deus e não da insensatez deste mundo. Então eu concluo essa parte dizendo: veja como você está conduzindo a sua vida e decida que irá ser cauteloso para fazer somente o que é agradável a Deus. Você precisa ter certeza, e pode ter certeza que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração: continua nessa direção, isso me agrada. Amém, irmãos? Como é que eu vou saber? O Espírito vai testificar com o seu coração de que você está dentro da vontade de Deus. Segundo, para viver bem cada dia, aproveite ao máximo cada oportunidade. Vamos falar juntos? Vou dar uma definição um pouquinho melhor para você hoje de oportunidade. Oportunidade, o dicionário coloca como um espaço de tempo, ou um momento, ou uma ocasião. Interessante. A oportunidade está ligada a isso, a um espaço de tempo, a um momento, a uma ocasião. Por isso se diz, é algo oportuno, foi oportuno. E o versículo 16 está dizendo assim, fale comigo, em amarelo: aproveitando o máximo, porque os dias são maus. Ele volta lá no início, está dizendo: tenha cuidado. O contexto imediato anterior está dizendo: tenha cuidado, como vivem. E parte desse cuidado é, ao cuidar, ao viver de maneira sensata, ao viver de maneira cautelosa, tenha certeza que você está aproveitando ao máximo. Uma palavra mais perto do original seria remindo o tempo. Você cuidar com ele, de aproveitar da melhor maneira possível. Em outras palavras, não deixem que as oportunidades passem. Eu defino da seguinte forma: oportunidade é uma porta que se abriu favorável, num espaço de tempo, num dado momento, que você não pode deixar fechar. Claro que eu estou pensando em muitas coisas. Oportunidade é tudo que Deus deu nas suas mãos. Você pode pensar no seu tempo, você pode pensar na sua vida, na sua saúde, nos seus recursos, na sua família, nos negócios. Tudo isso para mim se chama oportunidade, pensando que a vida é a oportunidade de Deus para nós. Mas ele está dizendo ao final do versículo lá que os dias são maus. Quando ele diz que os dias são maus, lembra você e eu que a vida é frágil, que a vida é passageira, que ela voa rapidamente. E essa vida aqui, nossa, é preparação para a vida eterna. Por isso, não se engane, nossa vida não termina aqui. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Então nós não podemos viver de qualquer maneira pensando nas oportunidades. Interessante que o versículo 17 diz que a maneira de aproveitar o máximo dessa oportunidade, veja lá, diz assim, vamos ler juntos? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu penso que essa é a maneira de você aproveitar a oportunidade, aproveitar bem a vida. Então, você quer aproveitar bem? Dedique, quando você olha para esse texto, dedique em conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Deus que fez você, Deus que me fez, Deus que nos fez com um propósito. E a melhor maneira que você tem de viver a vida é descobrir quem fez você e para que te fez. O grande problema é de você chegar lá no final, e muita gente, inclusive cristãos, chegar ao final da sua vida arrependidos porque não viveram como deveria viver. Você não podia chegar nem um dia, no final do dia, arrependido pelo que viveu. Só que se você vive de dia em dia assim, se torna em semanas, em meses, em anos, e possivelmente a sua vida, para você chegar num momento crucial, como muitas pessoas chegam quando não tem mais nada de vida para viver, e ele sabe que o seu tempo é tão curto, aí ele vai se comprometer com aquilo que realmente vale a pena. É isso que você ouviu da maioria das pessoas que descobriram que eles tinham pouco tempo de vida. Então ele se comprometeu, falou: então deixa eu gastar o que eu tenho de pouco naquilo que realmente vale a pena. Mas o que Deus quer ensinar você e eu
É que você não precisa chegar ao fim da sua vida para saber disto. Você não precisa chegar num beco sem saída para olhar para a sua vida e prestar atenção naquilo que vale a pena. Por isso a palavra de Deus hoje dizendo para o seu coração: se você quer se comprometer com aquilo que vale a pena na sua vida, ele diz, procura compreender a vontade de Deus. E é interessante que quando fala de compreender a vontade de Deus para a sua vida, não é compreender um Deus caprichoso que fala assim, você tem que me seguir, você tem que fazer a minha vontade, esse é o meu projeto. Não. Eu acho maravilhoso e desafio você ler a palavra, porque cada vez que você conhece a Deus, você se conhece. E você extrai o melhor da vida, para você experimentar o melhor da vida, para você mesmo. Você entende? Conhecer a Deus não é para você virar um cara perdido, um beato, um cara que não vai experimentar mais nada de bom na vida, vai ser controlado, e tudo que é legal e joia na vida você vai perder. Não é nada disso que ele está dizendo. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, a Bíblia diz assim, tudo é lícito. Acho que isso é maravilhoso. Tudo o cristão pode fazer, tudo, não há nada que você não possa fazer. Só que ele diz assim, porque a Bíblia não trabalha mais com proibições. Quando você e eu nos aproximamos de Deus, ele diz assim, você chega a uma maturidade tal que você vai escolher as coisas que fazem bem para a sua vida. Então é você que diz não para as coisas, eu não preciso disso mais na minha vida, porque Deus me preenche. Como é que eu e você podemos, então, já que aproveitar a oportunidade é conhecer a vontade de Deus, quem aplica bem a sua vida, como é que eu e você podemos conhecer a vontade de Deus? Eu não vou ler para você, mas você pode ler depois, eu vou só citar, Romanos 12, de 1 a 2, ele diz que, nos versículos estão dizendo que, através de uma vida consagrada, quando nós nos apresentamos completamente ao Senhor, e nos consagramos a Ele, essa é a forma de nós conhecermos a vontade dEle. Eu quero que você leia esse slide comigo, diz assim, vamos lá, vamos juntos? É quando apresentamos diariamente nossa vida, sem reservas, como sacrifício vivo a Deus, que experimentamos a vontade de Deus, que diz que é boa, que é perfeita e agradável. Quando você e eu vivemos a vontade de Deus diariamente, então nós aproveitamos o máximo das oportunidades que aparecem. Como eu disse, o que é que Deus confiou nas suas mãos? Ele disse, se você buscar a vontade dEle diariamente, Senhor, e buscar Senhor, como eu faço agora com a minha família? Como é que eu ajo agora em relação a esse negócio? Como é que eu ajo agora em relação a essa decisão que eu tenho que tomar? É essa a ideia. Então, quando eu busco a vontade de Deus, e ele diz que, lá o texto está dizendo que a vontade de Deus, Romanos 12, 1 a 2, diz, é boa, perfeita e agradável. Veja esse próximo slide, ela é boa. Quando diz que ela é boa, está dizendo que ela é útil, ela é saudável para você. Por isso eu disse, nós pegamos atalhos, nós pegamos caminhos que nos afastam de Deus, mas diz que somente a vontade de Deus, o plano de Deus é bom para você. É útil para você, é saudável para você. O mundo e as suas vontades não serão. Quando diz que é agradável, no original está dizendo que dá prazer, que satisfaz a sua vida, te faz bem. Ao contrário do que muitos pensam, servir a Deus, eu vou ter que deixar as melhores coisas da vida. Não, vai ser maravilhoso você servir a Deus, como você experimentou a presença de Deus hoje, como você está aqui. Vai ser especial demais, você vai te dar prazer servir a Deus, vai satisfazer, vai preencher o seu coração. Quando diz que ela é perfeita, está dizendo que ela é completa, que você não necessita de mais nada para a sua vida. Deus tem tudo o que você necessita para o seu coração. A vontade de Deus, quando você a conhece, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela se ajusta às suas necessidades. Não tem nada mais que é tão perfeito para a sua vida e a minha vida do que conhecer a vontade de Deus. E eu queria dizer para você, aproveite essa oportunidade que se chama vida, sua vida. Ouviu isto? Aproveite essa oportunidade que se chama sua vida. Sua vida é passageira, sua vida é frágil, sua vida não te pertence, não nos pertence, você não se fez. Você pertence a um Criador que te fez, que nos fez, nós pertencemos a Ele. Então Ele está dizendo, dedique-se em conhecer a minha vontade, dedique-se em conhecer como jovem, dedique-se em conhecer como adolescente. Interessante que jovens e adolescentes têm a tendência a dizer, eu vou aproveitar a minha vida. E o homem mais sábio do mundo diz assim,
que você deve lembrar do seu Criador nos dias da mocidade, porque virão maus dias, que você não vai ter mais contentamento, e você, por que é que eu joguei a vida? Já começa, a minha decisão de ser pastor aqui hoje começou na minha adolescência. Lá eu tomei uma decisão por Jesus. Ele foi maravilhoso em me encontrar, e as decisões que eu fiz me trouxeram nesse rumo. Você não vai ser levado por qualquer outro rumo, a não ser através das suas decisões. Deus vai falar com você, mas você vai parar no lugar que você quer ir, no lugar que você lutar para ir, no lugar que Deus colocar no seu coração, se você obedecer. Mas caso contrário, não. Então, Ele chama hoje, você como jovem, adolescente, solteiro, namorado, noivo, casado, como pais que são, ou patrões, como empregados, como profissionais, como cristãos. São oportunidades, a oportunidade da vida para você dizer, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde a minha vida está indo? É o máximo que eu estou dando. Deus pode me levar agora e eu vou chegar diante dele e ouvir, servo bom e fiel. Entende qual é a questão? A vida não me pertence. Ele vai perguntar para você e para mim, e aí? O que você fez com o que eu confiei nas suas mãos? Eu concluo esse segundo ponto dizendo assim, aproveitar o máximo de cada oportunidade em cada área da sua vida, você conhecer e viver plenamente a vontade de Deus. Ouviu isto? A sua vida é uma oportunidade. Tudo que Deus confiou nas suas mãos são oportunidades, e você precisa, antes de usá-las, antes de aproveitar dessas oportunidades, perguntar para Deus, como eu devo agir aqui? Tenho certeza que Deus vai responder a você, porque Ele te fez, e Ele deseja isso para a sua vida. Para viver bem cada dia, em último lugar, vamos falar juntos? Entregue-se completamente ao controle do Espírito Santo. Viver bem a sua vida e aproveitar bem cada oportunidade da sua vida depende para quem você entregou o controle da sua vida. A gente brinca, né? Numa sala, quem está com o controle tem o controle, não é assim? Quando alguém não acha o controle, você perdeu o controle. Aquilo diz muito bem. Esse é o grande problema. Esse controle reflete muito bem o que é. Nós pegamos o controle da nossa vida e entregamos para alguém manusear a nossa vida. Essa é a grande questão. Vamos ver esses versículos aqui, 18 a 20. Vamos ler comigo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás, através do mundo, ele vai apresentar tudo o que ele puder para atrair você, para embriagar você, para assumir o controle da sua vida. Por isso que ele está dizendo, não se embriague com vinho. Mas uma coisa interessante aqui, que ele está usando o poder do álcool, que controla a pessoa, e a pessoa é dominada, e ela perde o seu controle. Mas a ideia é qualquer coisa na sua vida, que eu e você, qualquer coisa na nossa vida, que nos embriagar, que nós perdemos o controle, é disso que está dizendo. Então é mais profundo. Usou o vinho como sentido, mas está dizendo, e o álcool, mas está dizendo assim, cuide com qualquer coisa na sua vida, não deixe. Se alguma coisa tem que assumir o controle da sua vida, ele diz, entregue-se, deixe ser dominado e controlado, sim, pelo Espírito. Você vai experimentar todas as coisas que você está querendo experimentar, mas de uma maneira especial. Então lá no início diz que nós estamos entre duas decisões, entre ser sábio e insensato. Continua o mesmo caminho de ser sábio e insensato, mas agora fala sobre para quem entregamos o controle da nossa vida. Se nós entregamos a carnalidade, as nossas vontades, ou se nós entregamos ao controle do Espírito Santo para que Ele nos leve para a vida melhor, para que nós possamos experimentar o melhor da vida. Se você quer viver bem, nós estamos falando em viver bem, nós precisamos entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus, na mão do Espírito Santo. É mais do que isso. É mais do que simplesmente buscar e dizer, aqui está a minha vida, eu quero que o Senhor controle. Eu falei a semana passada sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas.
falando sobre a igreja, a importância de nos reunirmos como igreja. E aqui está um ponto muito interessante sobre como é que nós nos enchemos do Espírito. Ao mesmo tempo que fala de resultado, mas quando eu estava estudando no original, deixa os dois sentidos. Então eu já preguei num sentido e prego no outro. Não só com resultado, que quem tem uma vida cheia tem essas coisas na vida, mas essas coisas também levam a uma vida cheia, enche do Espírito. A nossa reunião em igreja, e o Júnior acabou de dizer isso aqui no louvor, veja só o que acontece, que a nossa vida se enche do poder do Espírito Santo, baseado na nossa fala, as nossas conversas. Por isso lá no início ele diz, cuidado com as suas conversas. Eu e o Micael estávamos andando, nós andamos quase todos os dias fazendo exercício, meu filho caçula, estávamos andando, e uma pessoa, eu abençoei aquela pessoa, não é da nossa igreja, conversei com ele, olha, desejo muito que neste ano Deus te abençoe muito. E essa pessoa imediatamente sabotou e saiu com uma piada. Esse ano não, né? Porque esse ano já foi, né? O senhor está falando no ano que vem, né? Eu falei, filho, eu conheço essa pessoa, e eu o abençoei mesmo, desejando que Deus fizesse isso. Mas muita gente, você conhece muita gente que tudo que você falar, você não terminou de falar, sai um gracejo, sai uma piadinha. E ele está dizendo, é isto. Nós começamos a falar coisas fúteis, coisas sem valor nenhum, e ele diz, cuida, porque encher-se do Espírito tem a ver com a nossa fala, a nossa conversa. Mas não só a conversa, ele fala que, falando entre si, além da conversa, que é o meio, ele diz, o conteúdo dessa conversa. O que nós falamos, o que nós usamos na conversa. Então nós paramos para conversar, isso pode nos abençoar, e dependendo do conteúdo dela, pode fazer uma grande diferença. Ele está falando salmos. O que é salmos? Eu estava vendo a dificuldade que a gente tem para memorizar a palavra hoje. É ou não é? Hoje com tanta coisa, né? Eu já não sei os números de telefone de mais ninguém por causa de tudo ficar ali no banco de dados do smartphone. Então você já, e aí eu não preciso mais também decorar, porque eu digito rapidinho aqui uma palavra, amor, não sei o que, então rapidinho encontro na Bíblia. Então a gente vai ficando desse jeito, a gente já não grava mais, mas a ideia aqui é que você seja tão cheio da palavra de Deus, que a sua conversa tem esse conteúdo, isso enche do Espírito. O conteúdo da nossa palavra tem um poder, o conteúdo das nossas falas tem um poder tão grande, de nos encher ou de nos esvaziar. Veja também, está falando da música nas nossas vidas, que foi o que o Júnior citou. Ele diz assim que os hinos, os cânticos espirituais, e essas coisas nos enchem do Espírito. O que nós ouvimos hoje? O que nós cantamos hoje? Algumas vezes a gente vê a dificuldade, se nós tirarmos a projeção aqui da frente, eu mesmo vou sofrer muito. Ninguém canta mais. Tudo bem, vamos aproveitar da tecnologia, mas meu irmãozinho, vai lá, desliga a televisão, qualquer outra coisa, o smartphone, qualquer coisa que você está fazendo, põe música, deixa a música encher o seu coração da palavra de Deus, de você experimentar, porque isso é que te enche do Espírito. Vai mais ainda, hinos e cânticos espirituais, o valor de cantar a Deus com todo o coração. Ele estava pedindo, irmãos, vamos adorar, vamos lembrar que a gente tem que oferecer o melhor para Deus. Muitas vezes o nosso cantar é da boca para fora. E ele está dizendo assim que a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, vem lá de dentro e é sincero. Eu não cantei porque está escrito, todo mundo está cantando. Muitas vezes eu estou fazendo meu devocional, eu paro e retorno para ele, para dizer aquelas palavras que eu li na Bíblia, porque eu li, de repente passou sem eu refletir profundamente o que significa. E a ideia é exatamente esta. Ao cantar, né? Louvar o Senhor, você está entendendo que você não está abrindo a boca e cantando uma música, você está falando palavras de amor, direcionada para o Deus que criou você, que deu o seu Filho para morrer na cruz por sua vida, para te dar uma nova vida, e você está expressando o seu amor cantando, enquanto você está fazendo, enquanto nós adoramos a Deus em igreja, nós estamos nos fortalecendo, enchendo do Espírito Santo. Amém? Por último, no texto, fala de que nós devemos dar graça constantemente ao Senhor. No nome de Jesus, dar graça por tudo, constantemente você vai encontrar na Bíblia como Deus quer isto. Você ora, você suplica para vencer a ansiedade, ele depois diz, com ações de graça. Por quê? Porque isso te renova.
O Júnior disse que ao invés de reclamar, imediatamente Deus fez ele lembrar de coisas que ele disse: muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus que protege. Porque Satanás quer, e a tendência nossa é reclamar de tudo. E o nosso coração vai ficando desse jeito. Alguém diz assim: quanto mais você reclama, mais você alimenta Satanás. Mas quanto mais nós adoramos a Deus e dizemos muito obrigado, o Senhor fez isso, e mais aquilo outro, você se fortalece e você vê: nossa, Deus é real na minha vida. É assim que nos enchemos do Espírito. Então eu quero dizer para você o seguinte: a nossa vida será dominada por aquele a quem dermos o controle dela. Ninguém arranca o controle das suas mãos, a não ser você mesmo que dá voluntariamente. Eu termino esse ponto dizendo assim, que para ser dominado pelo Espírito Santo, é preciso encher-se dele diariamente. E isso, irmãos, não é automático. Eu vivi uma vida de qualquer maneira essa semana, venho aqui na igreja, dou uma conectadinha lá na parede espiritual, ouço e volto, recarreguei minhas baterias. Isso acontece, você recarrega. Mas a Bíblia diz que é muito mais que isto. Você pode viver conectado com Deus diariamente. Amém? Amém, irmãos? Enchendo a sua vida do Espírito diariamente. E isso não é automático. Você tem que pegar uma Bíblia para ler. Você tem que separar um tempo para ouvir Deus e falar com Deus. Orar, meditar, não tem jeito, não tem outra maneira. Nada pode superar isso de você ir para a presença de Deus e separar um tempo para Ele. Então você precisa se alimentar. Nós precisamos nos alimentar dele para viver no poder dele. Daquilo que nós nos alimentamos é aquilo que é o poder que nós vivemos. Então veja com que você se alimenta e você já sabe qual é o poder que você tem. É o poder. Se você se alimenta da carne, a sua carne é poderosa. Aí você fala: eu não estou falando de churrasco, tá, irmão? Apesar que eu gosto muito. Estou falando da nossa carnalidade, né? Não vai transformar em piadinha já isto. Vamos pensar sério. Estou falando exatamente dos nossos desejos maus. Carne é isso, a carnalidade é isso. As nossas má intenções, nosso egoísmo. Se nós alimentamos, é isso que nos fortalece, é disso que vivemos. Mas se enchemos do Espírito, é no poder do Espírito que nós vivemos. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero concluir com esse resumo. Viva bem cada dia. Fala assim comigo: viva bem cada dia. Fala isso para a sua alma: eu preciso viver bem cada dia. Então há um viver bem cada dia do jeito do mundo, e há um viver bem cada dia do jeito de Deus. O mundo, ele é falso, ele é traiçoeiro, e o jeito de Deus é o jeito de você extrair o melhor da vida. É com Deus que você vai encontrar o melhor. Então, para viver bem cada dia, você aprendeu que é preciso, vamos falar juntos: viva em estado de alerta. Amém? Viver em estado de alerta é você saber que está num mundo pecaminoso, que ele é envolvente e que você precisa tomar todo cuidado para que os seus passos sejam na direção da sabedoria e não da insensatez. Isso é viver bem cada dia, num estado de alerta. Em segundo, viver bem cada dia é aproveite o máximo de cada oportunidade. É você aproveitar o máximo. A oportunidade é uma porta que se abriu num determinado momento favorável, num momento favorável, num espaço importante da vida, mas você não pode deixar fechar. Você tem que cuidar para que ele não se feche. Então a oportunidade é aproveitar isto, e aproveitar o máximo de cada oportunidade é em cada área da sua vida você conhecer a Deus e reconhecer Deus e pedir a presença dele, a vontade dele. Terceiro e último, para viver bem cada dia, entregue-se completamente ao controle do Espírito Santo. A nossa vida vai ser dominada por aquele que nós dermos o controle. Nós vamos viver daquele que nós nos alimentamos. E Deus fala para nós nos enchermos do Espírito. E isso não acontece automaticamente, depende de orar, de buscar a Deus, de ser obediente a Deus. Eu quero viver bem cada dia. Você quer? Você quer? Então você não pode esquecer-se disto. E você deve andar na presença de Deus, buscar a Deus com todo o seu coração e entendimento para conhecer a vontade dele.